Agora nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos criar uma falsa expectativa de vocês, gente, tá? De que isso é uma coisa fácil porque tem o coordenador do Paulo Willis, que é um cara amigo, companheiro nosso, que participa de todos os eventos, né? Isso é uma luta que nós vamos travar junto, e vocês podem contar com a coordenadoria para travar essa luta e para a gente construir os espaços que nós vamos conquistar durante esses anos. Nós vamos chegar daqui 4 anos, provavelmente com muita pouca coisa concretizada, mas o que a gente pode dizer, nós vamos chegar com avanços importantes para começar a mudar a realidade do migrante da cidade de São Paulo, que poderá levar muitos e muitos anos, porque a gente sabe que toda luta é um processo que precisa da participação e da construção de todos nós juntos, mas não é fácil. Nós vamos trabalhar dia e noite para conseguir avançar os direitos dos migrantes da cidade de São Paulo, e a gente sabe que por mais que a gente consiga avançar, vai ser muito pouco, né? Mas nós vamos avançar nisso, e cada passo que nós dermos, nós vamos saber que esse passo vai ser importantíssimo para que de fato São Paulo seja diferente daqui 4 anos. Gente, eu acho que é isso, né? Nós precisamos ocupar esses espaços, nós precisamos trabalhar junto para conquistar esses espaços, mas acima de tudo, eu acho que nós precisamos que cada um de vocês seja a sociedade civil, cumprindo seu papel de sociedade civil, e nós como poder público, que a gente possa junto trabalhar de uma forma que, né, a política pública da cidade de São Paulo seja uma política que traga resultados efetivos para que o migrante possa se ver daqui 4 anos, né, de forma muito mais constituinte da cultura da cidade de São Paulo, da economia da cidade de São Paulo, da política da cidade de São Paulo e da vida social da cidade de São Paulo. Nós queremos ver assim, o nosso companheiro aqui, eu não sei se ele já foi embora, não, tá aí, eu acho que é Marco, né? Que é da Patos falou sobre a questão cultural. Nós podemos sim criar espaços de cultura para migrante, né? Mas eu acho que é muito mais do que criar espaços de cultura migrantes, é que a gente consiga, sabe, ocupar, invadir os espaços culturais da cidade de São Paulo, sabe, com a expressão cultural também de migrantes, porque isso é a cidade de São Paulo. São Paulo não é uma apresentação cultural de gaúcho, de nordestino, ou de mineiro, né, ou de uruguaio, o que quer que seja, entende? Nós temos que transformar isso, sabe, numa invasão da cultura que é São Paulo, e a expressão cultural dos migrantes, né, ela tem que estar viva, ela tem que estar presente nas expressões, mas isso não significa que não podemos ter os espaços próprios, né, e construir isso. E a gente vai ter que construir isso valorizando ruas, valorizando feiras, valorizando expressões culturais. Foi emocionante quando eu cheguei aqui, estava vazio hoje, né, e eu fiquei lá em cima, o pessoal estava ensaiando com aquela estrela, né? É o sol, desculpa, né? Aquele sol amarelo, né? E aquela música, era emocionante. Sabe que eu começava, olha aquela, né? Esse sol andino. Então assim, o que eu começava a imaginar é que daqui 4 anos esse sol esteja iluminando um monte de espaços em toda a cidade de São Paulo, como uma forma de presença, de pertencimento do que é a cultura de todos os migrantes, russos, bolivianos, africanos, enfim, de todo mundo aqui na cidade de São Paulo. E vamos fazer isso junto. A primeira bola está dada. Esse diálogo vai apresentar para nós muitos elementos para o Paulo começar a trabalhar em relação a isso. E não nos puxe o saco, critiquem, porque é isso que ajuda a construir política pública. Muito obrigado, boa noite. Essa noite significa para a gente um momento em que a gente reafirma o compromisso do prefeito Fernando Haddad com o diálogo com as populações que habitam a nossa cidade. O prefeito Fernando Haddad assumiu o compromisso desde o primeiro dia que o seu governo será um governo de participação social e que nós precisamos ouvir as comunidades, porque é nessas comunidades que nós vamos encontrar
as diretrizes que vai nortear as políticas públicas para a cidade de São Paulo. E hoje nós inauguramos esse diálogo com a população de imigrantes da cidade de São Paulo. Se é verdade que o nosso prefeito falou no seu discurso de posse de que a força de São Paulo está na sua diversidade, nós não podíamos deixar de ouvir aqueles que são tão diferentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sua cultura, da sua expressão política, que são os nossos migrantes. Essa cidade é uma cidade maravilhosa, porque é uma cidade que tem gente de todo o mundo, de todos os lugares. E essas populações ainda, infelizmente, vivem de forma muito difícil na cidade. Elas são excluídas dos processos decisivos, elas são excluídas das políticas sociais, elas são discriminadas porque enfrentam todo o preconceito de pessoas que foram excluídas pelas políticas públicas. O que nós fizemos na cidade de São Paulo é inaugurar a nossa coordenadoria de políticas para pessoas imigrantes da cidade de São Paulo, ouvindo essas comunidades. E esse diálogo apontou o caminho que a gente deve seguir. Começamos bem, começamos ouvindo, agora nós vamos trabalhar. Bom, agora nós precisamos, de fato, já começar a construir as nossas políticas, sempre com diálogo. Nesse diálogo aqui hoje, nós escutamos muitos problemas que envolvem o problema da educação para a população migrante. Nós ouvimos muitos problemas que envolvem o problema da saúde para a população migrante. Nós ouvimos muitos problemas que envolvem o problema da formalização, do trabalho, da documentação. Nós podemos agora discutir com os nossos secretários de educação, né, quais são os problemas que nós poderíamos, a partir da educação da cidade de São Paulo, aprimorar para que a população migrante se sinta contemplada na educação. E isso vamos fazer com todas as áreas. Vamos começar agora a discutir com as secretarias os problemas levantados aqui. Agora, o mais importante de tudo isso é que nós não podemos, os migrantes, e eu falei isso hoje, é que os migrantes não podem ver na Secretaria de Direitos Humanos como se fosse um balcão de reclamação, um balcão de problemas pontuais que envolvem a população imigrante. Claro que eles têm direito de apontar isso e a gente pode ver o que é possível fazer isso. Mas o mais importante da nossa secretaria é que a gente construa de forma transversal com todo o governo as políticas para que a população de imigrantes da cidade de São Paulo se sinta constituinte da política, da economia, da cultura da cidade de São Paulo. É isso que precisa ser, eles precisam se sentir pertencentes à cidade de São Paulo, constituinte da sociedade de São Paulo. É disso que nós estamos falando. Nós não podemos imaginar que uma população de 300 mil bolivianos que temos na cidade de São Paulo não tem alguma importância econômica, não tem uma importância cultural, não tem alguma importância política. Essas pessoas contribuem e muito com trabalho, com cultura para a cidade de São Paulo. Só que ela precisa ser vista com direitos, como pessoas de direitos, como cidadãos de direitos. Então, nós vamos construir políticas que possam proporcionar a essa população com que eles ocupem os espaços públicos para expressar as suas indignações, mas, acima de tudo, para expressar a sua contribuição para a cultura e para a cidade de São Paulo. Esse primeiro diálogo, como o nome já diz, significa uma abertura para essa comunidade imigrante, que em São Paulo são mais de 300 mil pessoas, né? Nós temos aqui em São Paulo imigrantes de todas as partes do mundo, e a comunidade imigrante sempre ficou excluída das políticas migratórias. Então, a criação de uma coordenação de política migratória vai nos permitir coordenar todo um trabalho com diferentes espaços que atua hoje junto à comunidade imigrante, né? Particularmente a participação das pessoas, a gente foi muito emocionante, né? Porque é um grito que estava entalado ali na garganta da comunidade, que tiveram a oportunidade de falar hoje, e nós vamos construir mais desses espaços. Olha, primeiro, o que nós vamos fazer agora é tentar conhecer o que existe na cidade de São Paulo e que já seja oferecido para os imigrantes. A segunda questão, nós vamos tentar transversalizar o tema da migração. Vamos conversar com saúde, vamos conversar com trabalho, vamos conversar com educação e com diferentes setores. E de maneira especial também com as coordenações que já fazem parte da Secretaria de Direitos Humanos,
como por exemplo a coordenação de educação em direitos humanos, para que a gente possa inserir dentro da educação, dentro da saúde, programas de valorização da cultura dos imigrantes, mas principalmente é manter esse diálogo constante com as comunidades imigrantes.